Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. Na aula de hoje, iremos abordar os conceitos e definições de mares e oceanos. Vamos também identificar a localização, a importância e as classificações desses grandes agrupamentos de águas do nosso planeta. Vamos começar? Inicialmente, é importante refletir sobre o que são mares e oceanos. Eles possuem o mesmo significado? Como podemos identificar esses mares e oceanos? Você irá perceber que existem diferenças entre os conceitos, assim como as distintas formas de classificação entre eles. Vamos iniciar pelos oceanos. Eles representam grandes reservatórios naturais ocupados por água salgada. Este sal ocorre devido à concentração de sais minerais dissolvidos a partir do intemperismo das rochas, além do seu processo de desgaste nas porções continentais e que são levados aos oceanos com o passar de milhares de anos e que também acontece a partir de vulcões submersos no fundo dos oceanos, com o lançamento de elementos químicos em suas águas. Os oceanos envolvem áreas que se encontram abaixo da média de altitude das terras emersas, ou seja, das áreas continentais. Eles ocupam cerca de 71% da superfície do planeta e abrigam uma infinidade de espécies animais e vegetais. Portanto, são de extrema importância para o equilíbrio da biodiversidade marinha. Quanto à localização geográfica dos oceanos, podemos observar no mapa a grande presença das massas de água que são distribuídas entre os continentes, na qual estes espaços chamamos de oceanos. Identifique a presença do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do Oceano Glacial Ártico e do Oceano Glacial Antártico. Um dos aspectos que diferem os oceanos dos mares é a profundidade. Os oceanos constituem espaços mais profundos em relação aos mares. Esta profundidade impede que o homem chegue até as áreas mais baixas. Observe no mapa a localização das Fossas das Marianas. Elas que possuem uma profundidade muito grande, de quase 11 mil metros, são 10.984 metros, e está situada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, numa fronteira convergente entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Uma placa tectônica constitui um bloco rochoso que compõe a crosta terrestre. Na imagem é possível observar, a partir da formação do relevo submarino, uma representação da profundidade na qual localiza-se a Fossa das Marianas. Bom, a partir de agora, você irá identificar a localização e as principais características de cada um dos oceanos do planeta Terra. Vamos destacar os aspectos que envolvem os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Vale ressaltar que, para alguns cientistas, o Oceano Glacial Ártico
e o Oceano Glacial Antártico não são considerados como oceanos devido à sua extensão territorial. Observe a localização do Oceano Pacífico. Ele se estende da porção oeste do continente americano, com grande extensão, até a costa leste do continente asiático e também da Oceania. Este é o maior dos oceanos e recobre quase 1/3 da superfície do planeta. Nesta área, localizam-se muitos vulcões no interior de suas águas. É nessa região que localiza-se a Fossa das Marianas, como já apresentado anteriormente. É uma região de grande importância para a navegação, uma vez que muitos navios atravessam as suas águas, transportando mercadorias de um continente a outro, além do uso destas águas para a pesca, seja ela artesanal ou comercial. O Oceano Atlântico banha os territórios entre a costa leste da Europa e a costa oeste da América. Se estende por toda a faixa litorânea do território brasileiro. Nesta área são realizadas as principais trocas comerciais do mundo, desde o avanço e o crescimento do sistema capitalista. Vale ressaltar que foi através do Oceano Atlântico que inicialmente os espanhóis descobriram e conquistaram a América e posteriormente os portugueses chegaram até o território onde hoje é o Brasil. É o segundo maior oceano e suas águas cobrem 20% da superfície da Terra, sendo fundamental no desenvolvimento de atividades econômicas para os países que são banhados por estas águas, por atividades econômicas como a pesca, a exportação e importação de mercadorias através dos portos e também a extração de petróleo nas plataformas oceânicas e também para as atividades turísticas. O próximo é o Oceano Índico. Ele localiza-se entre a porção leste da Oceania e oeste no continente africano. Passa também pela porção do continente asiático. Este é conhecido como o Mar das Índias, por envolver o território indiano, como você pode observar. Ele é o menor oceano, comparado aos oceanos Pacífico e Atlântico, porém apresenta grandes profundidades. Já o Oceano Glacial Ártico localiza-se no extremo norte do planeta. É considerado o menor e mais raso dos oceanos. Parte de suas águas permanecem congeladas no período do inverno. Agora, temos o Oceano Glacial Antártico. Ele localiza-se ao sul, estando rodeado pelo continente da Antártida. É alimentado pelo sul dos oceanos Pacífico e Atlântico. Alguns pontos apresentam temperaturas que ultrapassam 60 graus negativos. Pois bem, agora que você já conhece a localização e as principais características e formas de uso das águas dos oceanos, iremos conhecer algumas classificações dos mares. Você já visitou alguma área litorânea? Quais são as características principais de uma praia? Bom, o território brasileiro, que é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, possui uma grande faixa litorânea e cada parte deste território possui características diferentes. Logo, os mares
compreendem a grandes reservatórios naturais ocupados por água salgada. São massas de água menor em extensão se comparado com os oceanos. Eles são delimitados pelos continentes, ou seja, estão separados através destes continentes. Eles constituem um corpo de água delimitado por uma porção de terras. E aí podemos identificar 3 tipos de mares. E eles são classificados de formas distintas, como você pode observar na imagem. Nós temos aí o mar fechado, temos o mar interior e temos o mar aberto. A feição desse relevo faz com que você possa distingui-los facilmente, não é? Visualmente falando. Bom, vamos analisar algumas características destes mares, trazendo ali alguns aspectos que são particulares de cada um deles, que diferem cada um dos tipos de mares. Bom, a começar pelo mar fechado. Perceba que ele não apresenta uma ligação direta com o oceano, ou seja, ele é restrito e delimitado através de uma porção de terras. Observe na imagem a presença do Mar Cáspio. Ele é um exemplo de mar fechado que localiza-se no sudeste da Europa e no oeste da Ásia. As águas estão restritas e fechadas entre uma porção de terras. Esta área é utilizada para o turismo e também para a atividade pesqueira, que promove o desenvolvimento econômico local. O próximo é o mar interior. Note que ele apresenta uma ligação restrita com o oceano. Esta é a ligação de suas águas e ela ocorre por meio de pequenos estreitos de terras. Como exemplo, temos na imagem o mar Mediterrâneo, que está situado ao norte da África, ao sul da Europa e a oeste da Ásia, conforme destacado no mapa. Visualize o pequeno estreito, chamado de Estreito de Gibraltar, que permite a entrada das águas entre a Europa e a África, o norte da Europa e a porção sul do continente africano. Este mar ocupa 20% do território, sendo utilizado para a extração de petróleo e gás natural nas suas plataformas oceânicas, além de ser a rota de navios comerciais e turísticos, que representam importante atividade econômica para toda a região. O terceiro tipo é denominado mar aberto. Ele apresenta uma ligação direta com o oceano, ou seja, ele está limitado apenas por uma porção de terra. Como exemplo, você pode visualizar na imagem o Mar do Caribe. Ele está localizado entre a América Central e a América do Sul. O nome Caribe corresponde aos grupos indígenas que habitavam a região antes da colonização europeia. As principais atividades econômicas desenvolvidas nesta área são o turismo, que atrai milhares de pessoas do mundo todo ao longo do ano, devido às belezas de suas praias, e também temos a pesca artesanal e comercial. Pois bem, agora que você compreendeu sobre as diferenças entre oceanos e mares e também sobre as classificações dos mares, vamos analisar a importância dos mares e oceanos em nosso dia a dia. Ainda que estejamos distantes das áreas litorâneas, a influência dos mares e oceanos se mostram presentes em nosso dia a dia de diferentes maneiras. Vamos conhecê-las?
Primeiro, um volume imenso de água salgada que está nos oceanos e mares que banham os continentes faz com que eles desempenhem um papel importante na regulação da vida. E os oceanos são importantes na produção de grande parte do oxigênio, assim como na dinâmica do clima mundial. Isso devido à interação entre a atmosfera e os oceanos. Desta forma, eles possuem uma participação muito grande no ciclo da água, através da evaporação, além, é claro, de ser o habitat da maioria das espécies de seres vivos. Desta forma, eles contribuem para o equilíbrio climático, uma vez que essas grandes massas de água absorvem calor, garantem a manutenção de temperaturas médias e influenciam nos climas. Outro aspecto muito importante está relacionado à economia dos países. Como você pode perceber, os mares e oceanos permitem um deslocamento de pessoas, mercadorias, a partir do transporte marítimo. E também estão relacionados com a exploração destas águas para a pesca comercial e na oferta de matéria-prima nos processos industriais. Além do mais, no subsolo dessas áreas abrigam enormes jazidas de petróleo, que é um combustível fóssil de grande importância como fonte energética e na produção industrial. Sendo assim, é importante identificar, e é possível identificar, que os mares e oceanos têm grande impacto em nosso dia a dia. E para isso, precisamos compreender as suas características, o seu uso e a sua exploração. Devemos, é claro, pensar de forma sustentável, porque precisamos que estes recursos sejam garantidos para as futuras gerações. Pessoal, eu fico por aqui, deixo para vocês o meu abraço e olha, acessem as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem, no canto da tela, e também acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED-GV. Até a próxima!